Olá, eu sou o pastor João Damasceno, estou aqui para falar um pouquinho sobre os pecados contra o Espírito Santo. E o primeiro pecado contra o Espírito Santo é entristecer o Espírito Santo. Como que a gente faz para entristecer o Espírito Santo? Você sabe que para você entristecer o Espírito Santo, você já tem que ser uma pessoa que convive com o Espírito Santo, uma pessoa que já tem o Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas que eles ainda não têm o Espírito Santo de Deus porque não convive, não busca o Espírito Santo de Deus, não sabe quem é o Espírito Santo de Deus. Então essas pessoas aí, eles ainda precisam ter um encontro com Deus, um encontro com Cristo, para depois eles conhecer o Espírito Santo de Deus. Em Efésios 4, versículo 30, diz assim, que os nossos pecados sem arrependimento, nós estamos falando para um público que já serve a Deus, que já conhece a Deus, os pecados sem arrependimento, ele entristece o Espírito Santo de Deus, porque nós queremos levar às vezes a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, andando segundo a nossa visão, e não é a nossa visão, é a palavra de Deus, é a visão da palavra, é aquilo que a palavra diz. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, resistindo à ação dele para conosco. E o segundo pecado contra o Espírito Santo é você extinguir o seu poder. Você extingue o poder do Espírito Santo, segundo está aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, tentando apagar a chama do Espírito Santo na sua vida. Quantas pessoas sentem o poder de Deus, sente o toque de Deus, vai na igreja e passa a sentir aquela maravilha, aquela bênção da palavra, a palavra que é pregada, só que ele apaga essa chama, apaga esse poder na sua vida. E ao apagar esse poder, você está aí extinguindo o Espírito Santo. Terceiro pecado é endurecer o coração. Quando você endurece o seu coração para não ouvir a voz do Espírito Santo, às vezes você quer Deus, mas você quer também ficar no pecado. Você não consegue sair do pecado. Você quer viver uma vida pensando que depois, na hora que você chegar lá do outro lado, que Deus vai te perdoar. Mas é aqui que você tem que tomar a sua decisão. Você precisa abandonar o pecado. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e não deixar ser dominado pelo pecado. Quando você endurece o seu coração, você está aí fazendo um pecado grave contra o Espírito Santo de Deus. O quarto pecado é você resistir o seu poder. Como que você resiste o poder do Espírito Santo? Em Atos 7:51, resistir é você combater contra o Espírito Santo. Aquela resistência contra tudo isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. E você é resistente, é ignorante, é bruto contra o Espírito Santo, aí você está resistindo o poder dele, a ação dele na sua vida. E isso é um pecado também contra o Espírito Santo. Porque muitas das vezes nós falamos contra os pecados, né? Nossos pecados, nossas falhas, o pecado contra Deus, e nós não falamos o pecado contra o Espírito Santo. E, em último lugar, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? A blasfêmia, ela vem de você atribuir as obras do Espírito Santo ao diabo. Quando a pessoa atribui as obras do Espírito Santo, dando crédito ali para o inimigo, essa pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. E esse pecado, ele é o mais grave de todos, porque ele não tem perdão. A Bíblia diz que nem nesse século e nem no século vindouro. Então você precisa ter muita atenção para você não cair aí nesse pecado de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Porque o pecado contra o Pai é perdoado, o pecado contra o Filho é perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo de Deus não é perdoado nem nesse século, nem no século vindouro. Mas por que isso? É porque o Pai, ele cria, ele envia, ele salvou, dando seu Filho amado, o maior amor do mundo do Pai. O Filho, ele vem e redime. O Filho, ele te salva, ele te busca e ele traz você até o Espírito Santo. Observa que o Espírito Santo é quem faz você ser batizado em Cristo Jesus. E depois Cristo Jesus é quem batiza você com o Espírito Santo. É tão importante isso, né? Então você observando aí, você vai ver que depois, para ser perdoado contra o Espírito Santo, não tem mais ninguém. Não tem mais a quem você recorrer. Você precisa recorrer ao Pai que perdoa, ao Filho também que perdoa, e ao Espírito Santo é o último estágio. São as oportunidades que nós temos. Você se relaciona com Deus através do Espírito Santo de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve, clica aí, dê o seu joinha. Nós ficamos muito gratos. Obrigado.